Então, estou aqui de novo para falar sobre essa coisa tão bonita que é o direito penal. Espero que vocês estejam muito bem e aos que não estão bem vão ficar, porque hoje iremos falar sobre lei penal no tempo. Além de interessante e importante para a compreensão de vocês, toda a sistemática do direito penal cai muito em prova. Isso que despenca em prova policial. Então vamos lá. Venham comigo, que vai dar tudo certo. Eu nunca mais vou fazer isso. Lei penal no tempo. Vamos lá. Tem um artigo que eu quero muito que os senhores escrevam no caderninho ou para a galera que é mais tecnológica, dê uma digitada, que é o artigo 4º do Código Penal. Vai dizer o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso é a ideia da lei penal no tempo. O tempo do crime está ligado a uma teoria chamada a teoria da atividade. Importantíssimo isso aqui, senhores. Tempo do crime, teoria da atividade. Artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. A ideia que os senhores vão aplicar na lei do tempo, né, a lei penal no tempo, é o seguinte: aplica-se em regra a lei penal vigente ao tempo da realização do fato criminoso. Simples. O fato criminoso aconteceu no dia X, você vai ver, peraí, qual é a lei que está vigente no dia X? E vai aplicar essa lei ao fato. Porém, o direito, ele não é tão simples assim, por isso que ele é tão belo. Existem exceções, porque a regra aconteceu um crime e você vai ver, peraí, qual é a lei que está vigente na data do crime? Você faz a conexão e está tudo lindo. Porém, excepcionalmente, vai ser permitida a retroatividade da lei penal para alcançar fatos pretéritos, alcançar fatos passados, desde que seja para benefício do réu, desde que seja para beneficiar o réu. A isso, a gente vai dar o nome de retroatividade penal. O que é a retroatividade penal? É a situação em que a lei ela vai retroagir, ela vai voltar no tempo para beneficiar o réu. E essa lei ela só vai retroagir se for para beneficiar o réu. Ela não pode retroagir para prejudicar o réu. A gente vai ver isso um pouco para frente, vocês vão entender toda essa sistemática. Então, assim, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam a regra é a irretroatividade da lei. Agora, na exceção, você vai ter a retroatividade, onde a lei vai voltar no tempo para beneficiar o réu, se assim for possível. Essa movimentação, né, da lei no tempo, a gente vai chamar de extraatividade. Extraatividade vai ser gênero, onde você vai derivar duas espécies. Primeira espécie, retroatividade, e a segunda espécie, que é a ultraatividade. Vamos falar da retroatividade. A retroatividade, como já disse anteriormente, é a aplicação da lei penal a fatos anteriores à sua vigência, quando para beneficiar o réu. Então, vamos usar um exemplo prático. Imagina que artigo 121, homicídio. Qual é a pena? Reclusão de 6 a 20 anos. Vamos imaginar que hoje, nesse exato momento, uma nova lei surge dizendo que agora o homicídio não é mais uma reclusão de 6 a 20 anos. É uma reclusão de 1 a 2 anos. Veja, essa nova lei é uma lei que beneficia o réu, é mais benéfica. Passou de 6 a 20 e caiu de 1 para 2 anos. Então essa lei ela vai voltar, ela vai retroagir no tempo. Por que ela vai voltar no passado? Porque ela é benéfica ao réu. Agora perceba, se a gente tem essa lei hoje, que é homicídio simples, artigo 121 do Código Penal, reclusão de 6 a 20 anos. Aí agora entra uma lei que fala que a pena não é mais de 6 a 20, é de 30 a 60. Perceba que é uma lei mais gravosa, é uma lei que não é benéfica ao réu. Então, nessa lei, por ser prejudicial ao réu, ela não vai voltar no tempo, ela não vai voltar ao passado. Perceberam? Então, no Código Penal, a retroatividade da lei só vai ser possível se for para beneficiar o réu. Então, passada a ideia da retroatividade, que é a aplicação da lei penal a fatos anteriores à sua vigência, a gente vai para a ultraatividade. Na ultraatividade, a lei penal, mesmo já revogada, continua a regular fatos ocorridos
ao tempo de sua vigência. Calma que vocês vão entender isso aqui. Isso aqui é lindíssimo. Vamos falar sobre duas leis. A lei temporária e a lei excepcional, que vão compor a ultratividade. A lei temporária, como o nome já diz, é uma lei temporária. É uma lei que tem um tempo, é uma lei que tem um prazo determinado, que tem um tempo determinado. Na lei temporária, você sabe quando a lei vai começar e quando a lei vai acabar. E aí, naquele intervalo de tempo, você tem as condutas que são punidas. A gente tem um exemplo, por exemplo, é horrível, né? Mas assim, a gente tem um exemplo claro que foi a Copa do Mundo de 2014, que aconteceu aqui no Brasil, naquele fatídico 7-1. Vamos lá, na lei da Copa, você tinha uma lei temporária. Era uma lei que tinha uma data para começar e uma data para terminar. E naquele intervalo de tempo, você tinha condutas que só naquele período eram proibidas, que naquele período elas seriam tipificadas em lei. Essa é a grande diferença entre a lei temporária para a lei excepcional. Porque na lei temporária, como eu já disse, o prazo é determinado, o prazo é definido. Você sabe quando ela começa e quando ela termina. Na lei excepcional, dura enquanto persistir a anormalidade social. Uma lei excepcional, ela prescinde uma anormalidade social. Alguma coisa meio fora da ordem. Então, assim, seja um estado de sítio, um estado de calamidade pública, algo que cause uma anormalidade social, né? Que seja necessária uma lei, necessária uma lei excepcional. E aí vem a pergunta, tá, mas e quando a lei excepcional termina? Essa é a grande sacada. A lei excepcional termina quando terminar esse período de anormalidade social. A lei excepcional ela vai perdurar enquanto persistir essa anormalidade. E a gente tem um exemplo que é a Covid, né? Essa pandemia que nos assolou de forma tão triste, a Covid-19. Durante o período da Covid-19, né, você tem alguns exemplos de leis excepcionais que perduraram enquanto acontecia o Covid, enquanto persistia essa anormalidade que mexeu com todo o país. E a grande semelhança entre a lei temporária e a lei excepcional, a grande semelhança são que são leis transitórias. São leis que elas começam e elas vão terminar. Na lei temporária, num prazo determinado, e na lei excepcional, enquanto durar aquela normalidade. Então, agora já fica mais fácil entender que na ultratividade, onde você tem a lei temporária e a lei excepcional, a lei penal, mesmo já revogada, continua a regular fatos ocorridos ao tempo da sua vigência. Vem cá. Aqui, ó. Lei temporária. CH é um crime hipotético, tá? Que eu inventei. Para ficar mais fácil a compreensão. Vamos imaginar que em 2021 a gente tivesse passado por uma crise hídrica absurda, violentíssima, e aí se cria uma lei falando o seguinte: agora vai ser fato típico tomar banho de chuveiro. Tomar banho de chuveiro entre os dias 20 de janeiro de 2021 ao dia 25 de janeiro de 2021 vai ser fato típico, apenado com reclusão de 1 a 3 anos. Então, você tem um evento, que é uma crise hídrica, e você tem uma lei temporária, que diz, olha, entre o dia 20 de janeiro ao dia 25 de janeiro, é proibido tomar banho de chuveiro. E quem fizer isso está sujeito a uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Veja bem, olha só. O crime, ele só vai ser entre dia 20 a 25 de janeiro. Aqui não há crime. Não há crime, certo? E aqui também não. Então, o indivíduo que toma banho de chuveiro no dia 19 de janeiro é fato atípico. O indivíduo que toma banho de chuveiro no dia 26 também é fato atípico, não é crime. Agora, o indivíduo que toma banho de chuveiro entre o dia 20 e o dia 25, ele está sujeito a essa lei temporária. Perceba. Imagina você, João. Imagina que o João fala assim, porra, eu não aguento ficar sem tomar banho não, é 5 dias sem tomar banho é sacanagem. Ah, vou tomar banho. E aí,
no dia 24 de janeiro de 2021, João toma banho. O João toma banho de chuveiro. E aí, João é investigado, o processo acontece, João é condenado. João é condenado por ter tomado banho de chuveiro. E a condenação, olha só, a condenação vem aqui, ó. No dia 22 de julho de 2021. No dia 22 de julho de 2021 sai a decisão, condenando João por ter tomado banho de chuveiro no dia 24 de janeiro. Aí você me pergunta assim, tá, mas no dia 22 de julho não há crime. Então João não pode ser condenado, errado. Porque o João está sendo condenado por fato que ele cometeu quando tomar banho no chuveiro era crime. Então João não vai responder por crime. Entenderam? Cuidado que tem muita questão de prova relacionada a isso. Porque pelo princípio da ultratividade, a lei penal, mesmo já revogada, porque já foi revogada dia 25 de janeiro, ela continua a regular fatos ocorridos no tempo da vigência. João vai ser condenado porque o fato que ele cometeu ocorreu no período da vigência dessa lei temporária. E qualquer crime, e esse crime de tomar banho de chuveiro entre o dia 20 e 25 de janeiro, o indivíduo vai ser condenado. Por quê? Porque estava na vigência da lei. Entenderam isso? Mesma coisa, vamos para a lei excepcional. Crime hipotético, andar sem máscara em via pública enquanto durar a pandemia. Veja, isso aqui é um exemplo de lei excepcional. Porque, ó, enquanto durar a pandemia, o sujeito não pode andar sem máscara em via pública. Se assim o fizer, pena de reclusão a 2 a 5 anos. Então, assim, ó, vamos imaginar que a pandemia acabou aqui. A pandemia acabou aqui. O que significa dizer que essa lei ela vai estar em vigência esse período. Se Ana, provavelmente deve ter uma Ana assistindo. Se Ana, eu já fui apaixonado por uma Ana. Vivemos uma bonita história de amor. Vamos voltar aqui, ó. Se Ana anda sem máscara em via pública aqui, nesse momento, a Ana foi processada, julgada e condenada. Mas a condenação só saiu aqui, ó, quando aqui andar sem máscara era de boa. Mas Ana foi condenada pelo fato que ela cometeu na vigência dessa lei excepcional. Então Ana vai sim ser condenada. Entendeu? Essa é a ideia da lei temporária e da lei excepcional. Espero que os senhores tenham captado toda a essência, que é muito importante. Passado isso daqui, vamos a algumas hipóteses relacionadas à lei penal no tempo. A gente tem a novatio legis impejus. Coloco esse nome porque geralmente aparece esse nome em prova. Pode acontecer também uma nova lei em prejuízo. Essa é a ideia. A novatio legis impejus, não se assustem pelo nome, os senhores vão se acostumar e é tranquilo. É uma novatio nova legis, lei impejus em prejuízo. É uma nova lei que é prejudicial ao réu. E sendo assim, ela é irretroativa. Não há que se falar de retroatividade. Por quê? Porque a lei só vai retroagir se for para beneficiar o réu. Então, vamos lá. Vamos pegar... vamos imaginar que vamos lá. A partir de hoje, criar uma situação hipotética, a partir de hoje, o furto agora não vai ser mais pena de reclusão. Furto, meu amigo, vai ser agora pena perpétua. Prisão perpétua, pena perpétua. A gente sabe que isso não existe no Brasil, mas é só um exemplo aqui para atentar para essa situação. O furto agora é pena perpétua. Eita zorra. Essa pena vai retroagir? Não vai retroagir. Por quê? Porque é uma pena muito mais prejudicial ao réu. E ela só vai retroagir se fosse para beneficiar o réu. Então, a novatio legis impejus é uma nova lei que é prejudicial ao réu e, sendo assim, ela não retroage. Então, ela vai retroagir? Não. Uma outra situação, surgimento de lei incriminadora. O surgimento de uma lei incriminadora é o surgimento de uma lei que tipifica uma conduta.
e também não vai retroagir. Surgimento de lei incriminadora. É o surgimento de agora, no Código Penal, vai se tipificar algo. Princípio da legalidade, lembra o nosso último aula? Vamos lá. Imagina que agora, eu tô tentando pensar em qual dia a gente está, eu não estou lembrando. Enfim, eu não sou muito bom de data, não. Eu sei que a gente está em algum dia de agosto, a gente está em 2022. Vamos imaginar que a gente esteja em sei lá, 10 de julho de 2022. Eu acho que a gente está em agosto, mas vamos lá. A gente está em 10 de julho de 2022. Beleza? E aí, no dia, olha só, no dia 13 de julho de 2022, surge uma lei que diz o seguinte: é crime beber café. Olha que, meu amigo, é crime beber café. Olha só, pena de reclusão de 5 a 10 anos quem beber café. Surgiu uma lei que criminaliza um fato. Quem bebe café, pena de reclusão de 5 a 10 anos. A partir do dia 13 de julho de 2022, quem beber café pode ser condenado a uma pena de 5 a 10 anos. Veja bem, essa lei, ela só vale daqui para frente. Essa lei, ela não pode voltar. Ela não pode retroagir. Ela não pode chegar pro cara que no dia 10 de julho bebeu café e falar: olha, você bebeu café e é crime, reclusão de 5 a 10 anos. O cara vai falar: não, mas quando eu bebi café não era crime. Essa conduta só foi tipificada depois. Então veja, o surgimento de uma lei incriminadora, ela é irretroativa, não pode voltar o tempo porque ela não beneficia de forma nenhuma ninguém, né? Passando, vamos ao abolitio criminis. Olha que coisa maravilhosa. Abolitio criminis. O que esse nome sugere? Abolição de um crime. Extinção de um fato típico. Se no surgimento de uma lei incriminadora você cria um fato típico, na abolitio criminis você extingue um fato típico. Extinção da punibilidade. Artigo 2º caput do Código Penal. Dá uma rascunhada nisso aqui. Para você que é da tecnologia, dá um tecla aí. Mas você que é do papel e caneta, rascunha. Isso aqui é massa. Veja bem, artigo 2º caput do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Senhores, no caso do abolitio criminis, a lei irá retroagir. Imagina, olha só. Imagina que agora o furto deixa de ser crime. Vamos imaginar. Aboliu o crime de furto. A partir de hoje, furto não é mais crime. Essa lei vai retroagir? Vai. Isso vai retroagir? Vai. Com certeza vai retroagir. Por quê? Porque vai beneficiar. Todo mundo que cometeu o crime de furto e que está preso vai ser beneficiado com a abolição do crime. Então, vamos lá. Abolitio criminis. Você extingue o fato típico. Ao mesmo tempo, você extingue a punibilidade. Então, se hoje você abolir o crime de furto, todo mundo que está sofrendo sanções penais por ter praticado o furto no passado, essa galera vai ser liberada. Por quê? Porque você não pode sofrer sanção penal por algo que não é mais considerado crime. Entendeu? Que massa, que bonito. A gente tem um exemplo do adultério, né? Um adultério que antes era era considerado crime, e aí você tem o abolitio criminis. O adultério deixou de ser considerado crime. Então todo mundo que até então estava cumprindo pena, sofrendo sanção por ter praticado o crime do adultério, teve a sua pena extinta. Entendeu? Como é bonito isso, né? O direito penal é sensacional. Isso aqui é lindíssimo, assim. E vai ficar melhor, tá? Vai ficar melhor. Tenho certeza. A tendência é só melhorar.
Vai ficar mais bonita ainda. Ai. E vamos para... Passando aqui. Novatio legis in melius. Traga o nome. Pense no nome. Novatio, nova. Legis, lei. In melius, melius, melhor. Uma nova lei melhor? Exatamente. Uma lei que beneficia o réu. Aplica-se a fatos anteriores. Veja, se ela beneficia o réu, ela vai ser aplicada a fatos anteriores. E aí a gente tem a retroatividade. Né? A gente vai ter aqui a retroatividade. Vamos lá. Vamos falar do homicídio. Artigo 121, homicídio simples do Código Penal. Aqui, ó. A pena no homicídio simples é de 6 a 20 anos de reclusão. De 6 a 20 anos, tá? Essa é a lei vigente. Aqui, homicídio simples. Olha só. Imagina que, deixa eu falar uma pessoa que eu acho um babaca, Murilo, um cara que eu não gosto muito não. Murilo cometeu crime de homicídio. E Murilo foi condenado a pena de 15 anos de cadeia. Então Murilo foi condenado a pena de 15 anos. Aí, daqui a um tempo, veja bem, olha o que acontece, olha a magia. Daqui a um tempo, entra uma lei que fala, ó, homicídio simples não tem mais uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Agora, é pena de detenção. Ninguém pode ficar na cadeia. Agora todo mundo vai ser uma pena de detenção, é uma pena muito mais leve. Perceba que é uma lei que beneficia o réu. Se antes era uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, agora é uma pena de detenção de 1 a 2 meses. Perceba que, os senhores concordam comigo que é uma novatio legis in melius? Que é uma lei que beneficia o réu? Então, se ela beneficia o réu, ela vai retroagir. Ela vai viajar no tempo. Por quê? Porque ela vai beneficiar o babaca do Murilo. E todo mundo, né, que cometeu o crime de homicídio simples. Então, quando a lei ela beneficia o réu, ela volta. Ela volta no pretérito, ela volta no tempo. É por isso, senhores, que a novatio legis in melius, ela é uma lei, ela é um exemplo de retroatividade da lei. Por quê? Porque ela beneficia o réu. Uma coisa que eu vou falar muito nas nossas aulas é assim, eu não quero só falar com vocês as informações, mas eu quero explicar para vocês o porquê. Perdoe. Eu quero explicar para vocês o porquê das coisas, o porquê acontece. Porque assim, os senhores vão ter muitas coisas para decorar ao longo do tempo. Estudo para concurso são muitas disciplinas, são muitas informações. Então, quando os senhores compreendem o conceito, quando os senhores compreendem toda a estrutura, não precisa ficar decorando. É um processo mais lento e mais trabalhoso, mas é muito mais eficiente. Você acerta qualquer tipo de questão, certo? Por quê? Porque vai construindo esse raciocínio. E por último, a gente vai falar do crime permanente ou do crime continuado. Como é que fica o crime permanente e o crime continuado em relação à lei penal no tempo? Lhes apresento a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, do STF, que diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Isso aqui que é muito em prova. Vamos lá. Presta muita atenção. Eu peguei aqui o crime de sequestro, artigo 148, sequestro. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Vamos imaginar que no dia 5 de julho de 2021, vovó, que não tem um bom relacionamento na vizinhança, sequestre sua vizinha.
dia 5/7/2021. Qual é a pena de sequestro? Reclusão de 1 a 3 anos. E aí, eu chego na quarta-feira para assistir o Pantanal com vovó, tô sentado com vovó, aquele cafezinho, um momento maravilhoso, e eu escuto um barulho vindo do quarto. Vovó olha para mim, dá uma risadinha, eu falo, vovó, o que está acontecendo? Que barulho é esse, visto que a cachorra da senhora está aqui? Vovó vira e fala, com aquela tranquilidade que só um velho tem. Vovó fala, sequestrei minha vizinha. Eu falo, o quê, vovó? O quê? Aí vovó vira pra mim e fala, ela me deu spoiler da novela, não gostei, sequestrei ela e só vou liberá-la quando acabar o Pantanal. Eu falo, vovó, o que é isso? Vovó disse pra mim, cala a boca que a novela começou, o comercial acabou. Perceba, no dia 5/7/2021, vovó sequestra a sua vizinha e a deixa em cativeiro. E o tempo passa, senhores, o tempo passa. O tempo vai passando, e a vizinha lá. E vovó de boa. E aí, no dia, veja bem, no dia 15/7/2021, surge uma lei nova que diz o seguinte: a pena de sequestro, artigo 148 do Código Penal, agora é de reclusão de 15 a 20 anos. Percebam que a pena aumentou drasticamente? Aí os senhores pensam, será que vovó sabe da existência dessa lei? Não. Vovó não está interessada nisso. Afinal de contas, o que importa para a vovó é a aposentadoria e a novela do Pantanal. E a vizinha continua sequestrada. Tarará, 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 tarará. E aí, no dia 17, veja bem, no dia 17 de julho de 2021, a polícia recebe uma denúncia anônima e estoura o cativeiro, liberando a vizinha, que já estava subnutrida, e prendendo vovó. Nesse dia aqui. Pergunta: vovó irá responder pelo crime de sequestro com qual pena? Essa pena de 1 a 3 anos ou essa pena de 15 a 20 anos? Alguém pode pensar, pô, ela vai responder pela pena de reclusão de 1 a 3 anos. Afinal de contas, o crime foi cometido na vigência da lei com essa penalidade. Mas eu espero que os senhores não tenham pensado nisso. Porque, de acordo com o STF, súmula 711, a lei penal mais grave vai aplicar o crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Veja só, quando a polícia conseguiu tirar a vizinha do cativeiro, o crime se encerrou na pena mais grave. E de acordo com o STF, com esse entendimento, vovó irá responder pelo crime mais grave, que foi o tempo que se encerrou o crime, se cessou o crime. Então, trouxe esse exemplo para mostrar para vocês porque cuidado, porque as questões vão explorar isso. A questão vai trazer a linha do crime permanente e crime continuado e vai falar que o indivíduo nessa situação responde pela pena menor, já que isso daqui é prejudicial ao réu. E não, porque nesse caso, quando o crime se encerra e antes dele surge uma lei mais gravosa, ele irá responder pela lei mais gravosa. Então tomem cuidado nesse tipo de questão, façam esse mapinha, ajuda muito, entendeu? Então, nos casos de crime permanente e crime continuado, artigo 711 do STF, ou súmula 711 do STF, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Sendo assim, no caso concreto, já que a polícia conseguiu resgatar a vizinha do cativeiro no dia 17, que foi posterior à entrada da lei mais grave, vovó irá responder pela pena de reclusão de 15 a 20 anos por sequestro e irá assistir o Pantanal atrás das grades. Então é isso. Um beijo pra vovó, se ela estiver assistindo, provavelmente não. Mas fico por aqui.
E a gente se encontra na próxima aula. Grande abraço!